Yeah, man. Sim, eu já li a matéria do Infomone, os artigos do Instituto Liberal, Mises.org, Milênio, todos eles argumentando que não se deve confundir o modelo nórdico de economia com o socialismo. Beleza, mas em dialética o processo não para. Eu analisei os argumentos desses textos, identifiquei contradições, falácias, reformulei algumas colocações, só que daí não encontrei mais feedback. Parece que o processo se encerra no copia e cola de textos e então se torna preponderante a ideia de que os países da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Islândia viveriam sob modelos de economias capitalistas liberais e não só isso, as mais liberais no mundo, sob uma abordagem absolutamente superficial da questão. Então gostaria de demonstrar que, diferentemente dessa ideia predominante, é possível concluir que os países da Escandinávia vivem, na verdade, sob modelos socialistas de economia. Em primeiro lugar, no entanto, é preciso ressaltar que não existe uma definição oficial, universalmente aceita, do conceito de socialismo, sendo que o mesmo vale para qualquer outro conceito, inclusive o próprio liberalismo, ou seja, o próprio conceito de liberalismo. Para os liberais mais radicais, por exemplo, a mera intervenção do Estado, através de programas sociais dos mais simples, os fazem tratá-lo como Estado socialista. Podemos abstrair, claro, essa parcela dos formadores de opinião e definir socialismo de uma maneira menos radical. No entanto, qual definição se pode ou deve adotar? Aqui entra uma questão fundamental da filosofia da ciência. Se refere à controvérsia do conceito de nominalismo e diz respeito basicamente à importância da devida definição dos termos relativos ao assunto abordado, a fim de se evitar cair em armadilhas, digamos assim, em que questões de grande relevância deixam de tomar rumo por conta de obstáculos cuja natureza é meramente nominal e deriva apenas de formalizações de termos. Nesse contexto, há pensadores importantes que chegam a afirmar que toda definição é arbitrária por natureza. O importante nesse sentido, mais do que a nomenclatura em si, seria a coerência dos termos utilizados dentro de uma argumentação proposta. Desse modo, uma vez definido o conceito, ele deve se manter estável no decorrer de todo o encadeamento de raciocínio. Ele não pode ser modificado no decorrer da arguição, porque, do contrário, se abriria a possibilidade de encaixá-lo arbitrária e convenientemente numa narrativa específica, permitindo chegar-se a conclusões às quais, eventualmente, já se desejaria demonstrar a priori. Bom, dito isso, vamos a uma definição de socialismo, a qual, ainda que um tanto arbitrária, se manterá coerente ao longo de toda a presente arguição. Socialismo, então, seria um conjunto de ideias que visam a transformação das relações de trabalho, produção, governança, relativos ao sistema capitalista industrial de massa, cujo fim seria a busca pela redução ou eliminação dos males relacionados a seu modo de produção, caracterizado, por sua vez, pelo excesso de exploração do trabalho alheio e, consequentemente, do aumento da miséria humana, se buscando, então, um caminho para a prosperidade econômica, porém com mais equilíbrio e harmonia social. Mas e quanto a Marx? Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que Marx não é o primeiro a escrever sobre socialismo. É o mais famoso, influente, etc. Mas há uma série de outros antes dele, a maioria dos quais, no entanto, tiveram suas ideias consideradas utópicas, ou seja, impraticáveis na vida real, idealistas demais, etc. Com Marx, a novidade está em tentar buscar abordar o socialismo sob uma perspectiva, pretensamente, pelo menos, científica, através de conceitos de economia política de sua época, parte dos quais já eram utilizados pelos mercantilistas, fisiocratas e pelos próprios liberais dos séculos XVIII e XIX. Talvez se possa sintetizar a crítica marxista nos seguintes termos: o capitalismo industrial liberal, e aqui a gente deve se ater ao máximo possível ao modelo daquela época, ele funcionaria dentro de uma lógica tal que no decorrer do tempo acumularia uma série de contradições, as quais o levaria, em algum momento, a seu próprio estrangulamento, consequentemente, seu colapso.
pois a taxa de lucro dos industriais deveria permanecer alta, enquanto o preço dos bens de subsistência, que determina o salário real dos trabalhadores, tenderiam a subir no decorrer do tempo. Isso tornaria um emprego de capital físico cada vez mais rentável relativamente ao emprego de capital humano, ou seja, trabalho, de maneira que uma massa de desempregados se tornaria cada vez maior e sujeitos a uma concorrência entre si muito elevada, criando um verdadeiro exército de reserva, dispostos a trabalhar por qualquer salário e a rotinas de produção cada vez mais intensivas, sendo esse modelo caracterizado por uma situação em que o trabalhador ele se descola dos meios de produção, ou seja, de suas ferramentas de trabalho, restando então apenas sua mão de obra, em abstrato, para ser negociada conforme lei de oferta e demanda do livre mercado, tratada como uma mercadoria semelhante a qualquer outra. Então, nesse contexto, desemprego em massa, miséria urbana, insalubridade, no decorrer do tempo, conflitos sociais se acentuariam e exerceriam uma pressão social cada vez maior contra o sistema estabelecido, e isso tenderia a levar à sua ruptura. Disso, um novo sistema surgiria em seu lugar, uma nova maneira de governar, produzir, distribuir renda, que se encarregaria de corrigir, em tese, através de políticas públicas, ou seja, através do Estado, as imperfeições que teriam levado àquela trágica situação, e este seria o socialismo. Porém, este socialismo consistiria no processo de transição, que levaria a sociedade também ao longo do tempo para um outro paradigma, que seria então, no caso, o comunismo. Situação essa em que, supostamente, não haveria mais exploração de classes. Aqui, nesse caso, na medida em que as disparidades sociais fossem reduzindo, o próprio Estado iria diminuindo seu papel, logo sua razão de existir, consequentemente, pelo menos em tese, tendendo a desaparecer. Bom, por outro lado, há o conceito popular, digamos assim, de comunismo, aquele que predomina os editoriais dos jornais, a maior parte dos livros e revistas e, claro, discursos políticos. Nesse caso, socialismo e comunismo são tomados como sinônimos e consistiriam em modelos de governança autocráticos, exemplificados nas experiências soviética, vietnamita, chinesa, cubana, etc., cuja essência estaria numa burocracia rigorosa, planejamento estatal centralizado, controle implacável do Estado sobre tudo, decisões sumárias, restrição a todo tipo de liberdade, etc. E aqui, em vez do Estado reduzir rumo a seu desaparecimento, como no modelo teórico anteriormente mencionado, na medida em que uma classe social se consolida na burocracia do Estado, ela tenderia a se perpetuar no poder e, a fim de garantir sua posição de privilégio, atuaria ativamente para tornar o Estado num fim em si mesmo, o tornando cada vez mais controlador e, portanto, não só desnecessário em muitas áreas, como também indesejável e até perigoso. Mas aqui cabe uma ressalva. A partir do momento em que o trabalhador permanece numa situação de precariedade, em que parte importante de seu esforço de trabalho é canalizado para benefício de elites privilegiadas, ainda que não se tratem de estratos sociais burgueses liberais, e sim de uma elite burocrática corporativista, a problemática socialista não muda. Trata-se da mesma coisa, ou seja, a exploração do trabalho alheio continua ocorrendo. Voltando ao conceito preconizado anteriormente e buscando encaixá-lo como efetivamente proposto, o sistema socialista, que surgiria hipoteticamente no lugar daquele que teria colapsado, teria como dever introduzir medidas que visassem melhorar a vida do trabalhador no sentido de reduzir sua exploração, ou seja, aumentar a proporção do fruto de seu trabalho que efetivamente ele tem direito a usufruir. E isso poderia ser feito de variadas maneiras: reforma agrária, provisão de capital humano, fornecimento de tecnologia, provisão de apoio técnico, infraestrutura, ferramentas, políticas de pleno emprego,
creches para os trabalhadores deixarem seus filhos, enfim, uma infinidade de medidas. Bom, feitas essas ponderações, vamos abordar a situação dos países da Escandinávia, que são um assunto central aqui. Primeiro, voltemos ao século XIX. Muitos liberais insistem numa tese de que os países da Escandinávia teriam passado por um período de ampla liberdade econômica e que justamente isso teria proporcionado as bases para o posterior sucesso do modelo de bem-estar social do século XX. Mas pesquisas mostram que a segunda metade do século XIX marca justamente o auge da onda de emigração da população daqueles países para as Américas, principalmente Estados Unidos, mas também outras regiões, incluindo o próprio Brasil. Então, assim, não é razoável supor que haveria um movimento desse porte se a economia daquela região estivesse prosperando de verdade naquele período. Na verdade, a riqueza proporcionada pelo capitalismo industrial gerou a imigração de enorme contingente, não só da Escandinávia, mas, como é sabido, de toda a Europa, incluindo a própria Inglaterra. Com a crise dos anos 1930, contudo, especialmente sob a ameaça da insurgência de movimentos revolucionários, autoritários, os políticos da Escandinávia modificaram profundamente seu modelo de economia política e, com o passar dos anos ainda, uma série de novas medidas de promoção de bem-estar social foram sendo admitidas e aperfeiçoadas ao longo dos anos 1950, 60 e 70. Apenas nos anos 1980 e 90, parte delas foram revistas, algumas extintas, sendo que, mesmo após essas reformas liberais nos anos 80, 90, pode-se dizer que se consolidou, a partir de então, uma espécie de síntese que caracteriza esses países até hoje, em que programas sociais continuam sendo alguns dos mais amplos do mundo e que refletem, inclusive, uma notável carga tributária dentre as mais altas do mundo. Segundo, essas nações são dirigidas a partir de parlamentos, por sua vez compostos por representantes eleitos pelos cidadãos, sendo que esses países da Escandinávia lideram rankings internacionais relacionados à qualidade da própria democracia, em que se consideram participação civil, transparência, consulta popular, esse tipo de coisa. Sendo que é razoável supor que esses eleitores são, em sua maioria, trabalhadores. E se tratando de uma sociedade das que mais participam ativamente da política, através de uma democracia das mais inclusivas do mundo, então, de certa forma, ainda que forçando um pouco a barra, pode-se dizer que, grosso modo, tais democracias consistem em ditaduras da maioria, por que não? As quais, por sua vez, são compostas, em sua maioria, por trabalhadores. Terceiro, revertendo o processo ocorrido no início do capitalismo industrial europeu, os trabalhadores dos países da Escandinávia são, em grande medida, proprietários dos meios de produção. Afinal, parcela deles trabalha em pequenos negócios próprios, logo, por definição, são proprietários de seus instrumentos de trabalho, digamos assim. Uma outra parte, que não é pequena, trabalha para o próprio Estado, que, por sua própria natureza, é de propriedade pública. Já outra, e aqui vem a parte mais controversa, trabalha para empresas de grande porte, sendo que nesses países é bem comum que os empregados recebam, como parte de sua remuneração, cotas de participação nos lucros, bem como de fundos de pensão também, as quais, inevitavelmente, em parte, são lastreados em ações de grandes empresas. Logo, indiretamente, isso os fazem coproprietários dessas empresas. Além disso, nesses países, os trabalhadores contam com salários relativamente altos, acima do nível de subsistência, o que significa que eles geram poupança. E a partir do momento em que aplicam suas reservas em ativos financeiros, os quais, pelo menos em parte, estarão de alguma maneira vinculados a fundos acionários, então também por essa via, esses trabalhadores se tornam coproprietários de empresas. Quarto, ainda que os trabalhadores desses países sejam explorados em algum grau,
eles contam com uma carga horária média de trabalho bastante reduzida em relação à média mundial, bem como ambientes de trabalho consideravelmente salubres. A população dessa região responde por muitas boas avaliações em indicadores de desenvolvimento humano, liberdade individual, direitos humanos, equidade de renda, renda per capita, até mesmo índices de felicidade. Quinto, é importante abordar aqui a questão do tal Índice de Liberdade Econômica. Esse índice é frequentemente mencionado por antissocialistas como meio de demonstrar que seria o livre mercado o verdadeiro responsável pela prosperidade econômica dessa região. No entanto, ao se analisar melhor esse indicador, pode-se verificar que ele dá bastante pontos para funcionamento eficiente de uma série de instituições de Estado. Por exemplo, para garantir a proteção da propriedade privada, é imprescindível contar com instituições judiciárias céleres, modernas, transparentes, ágeis, etc. Isso é Estado. Não existe eficiência grátis. Sexto, propriedade privada. Bom, nem a Rússia soviética aboliu por completo a propriedade privada. O próprio Vietnã e a Coreia do Norte permitem propriedade privada de algum modo, bem como a China, que vem se flexibilizando ao longo das décadas. Na Europa, a Bielorrússia certamente é mais flexível que esses países todos, né? Sendo que eu falei aqui apenas de regimes autoritários. E como dito anteriormente, não existe definição oficial alguma de socialismo, muito menos que exija autoritarismo em sua premissa. Já quanto à questão da estatização de setores estratégicos, isso não é exclusividade de sistemas socialistas. Lembrando que o próprio Pinochet, no Chile, manteve estatal a exploração de cobre durante todo o seu regime. Sétimo, lucro. O lucro normal, como chamam os neoclássicos, não é um mal no sistema capitalista e nem deveria ser no socialista. Trata-se basicamente, grosso modo, da remuneração do empreendedor pela atividade empresarial. Se este valor for equivalente à renda média de um trabalhador comum, não existe problema algum. O problema está no lucro extraordinário, que, conforme a leitura neoclássica, consiste numa imperfeição que impede a economia de maximizar o bem-estar em sua totalidade. Eu me arriscaria a dizer que se trata de uma situação equivalente ao que os marxistas chamam de mais-valia. Oitavo, tamanho do Estado na economia. Aqui é interessante porque os próprios liberais insistem na tese de que nos países da Escandinávia o Estado tende a reduzir sua participação na economia, permitindo a economia funcionar cada vez mais sob a lógica do livre mercado. Bom, sendo isso verdade, então, nesses termos, o objetivo do socialismo, tal como preconizado no início dessa arguição, estaria sendo obtido. E mais, se admitirmos a hipótese de que esse modelo consista numa fase de transição em que a exploração de classes tenda a reduzir até que o Estado reduza ao mínimo sua necessidade de atuar na economia, então até mesmo o processo descrito pelos marxistas poderia estar em marcha, ou seja, os países da Escandinávia não apenas consistirem em economias socialistas, como também estariam numa transição gradual para o comunismo teorizado pelos marxistas. Bom, isso é tudo por enquanto. Um abraço e até a próxima.